compro coisa aqui no mercado mais perto, para que eu vou precisar de carro? Ficar pagando imposto, a porcaria ficar aqui, aí vem meu neto e pega e bate, já me dá dor de cabeça, vem aquele meu filho que começa a me encher o saco, para quê? Eu não tenho mais essas ilusões. Ela vai falar, não é isso? Hã? E ela vai falar, para quê ficar comprando a TV de não sei o que agora? Espera, que quando mudar tudo de vez, eu compro uma outra TV. Eu comprar essa tela plana aqui, tá bom. Pode ser de tubinho mesmo. Não quero essa de colocar na parede, não. Certo? E ela consegue, administrando esses R$ 1.200 dela, certo? Se vestir, pagar luz, solidária, a água amiga, o gás do governo. Ela tem todos os benefícios, só que ela paga por isso. Ela recolheu muitos anos a fio a sua aposentadoria para se aposentar por idade. Certo? De uma forma simples, ela vive com dignidade. Assim como não falta para o Nicolas a água do chuveiro, a comida, o gás, a luz, para ela também não falta, porque ela também está pagando. Só que sem ostentação. E ela ainda sustenta um filho que tem uns problemas na adolescência, né? Que hoje ele é mal encaminhado, coitado. Tem uns 45 anos, né? Não quer saber de trabalhar, vive de bermuda, jogando sinuca no bar da esquina, né? 10 horas da manhã está lá, de vez em quando vai para a cadeia, esses negócios da Maria da Penha, né? Da Pequenas Causas. Bebe, é bom, mas quando bebe, né? E ele bebe muito, a Dona Maria bebe o dia inteiro, né? Então, ele é bom, dá problema quando bebe, bebe muito todo dia, né? Então, ela consegue administrar a sua vida, suas finanças, guardar dinheiro, certo? Vivendo com 2 salários mínimos, colocar o arrozinho com feijão, com uma batatinha, com uma carne moída em cima, todo dia, com um ovinho, com um bifinho para aquele filho, guardar uma graninha e ajudar um neto, dar um dinheiro para o neto passear no aniversário e no Natal, certo? Detalhe, o Nicolas tem uma faculdade e está fazendo outra. Ela é semi-analfabeta, fez só a primeira série, quando acabou o primeiro lápis, o pai falou que não ia dar mais nada, que era para ela colher café. Isso lá nos idos de 1950. Certo? Hipossuficiência do consumidor ou analfabetismo funcional, analfabetismo para o consumo? Quem tem hipossuficiência e quem é analfabeto funcional? Quem é analfabeto para o consumo? Pródigo, inconsequente. O Nicolas ou a Dona Maria? Ela dá uma lição de administração financeira para qualquer um que queira ver. É só viver de acordo com as suas possibilidades, não dar um passo maior que a sua perna. Assumir a condição que você está, e se você quiser melhorar, né? T antes de S. O S antes do T, ele só está no dicionário. Sucesso antes de trabalho. Trabalhe, implemente. E depois usufrua. Só que a TV muda essa regra, a mídia muda essa regra, o sistema, né, capitalista muda essa regra, e a gente que abre mão do nosso direito soberano de pensar, também muda essa regra, achando que a única lei imutável do universo, que é a lei de causa e efeito, não vai nos cobrar o preço por essa inconsequência. Aí o juiz é obrigado a dizer, não, realmente, vou tirar a TAC, vou tirar a tarifa de terceiros, vou determinar a devolução do boleto, não tem dano moral, a não ser que você esteja olhando no espelho na sua casa nesse momento. Infelizmente, eu não consigo dar guarida ao seu dano moral. Agora, eu tenho uma historinha para te contar. Eu estou revisando seu contrato. A parcela vai cair para 2.100, 1.900. Agora, se você vai conseguir pagar, Nicolas, a minha parte de revisar eu fiz. Você que se arda com a sua inconsequência, vende o carro, compra um menor, ou então se mata, conversa com a sua esposa, fecha a torneira, paga isso logo, depois passa para frente, porque dentre as obrigações da sociedade e do judiciário não está sustentar os seus luxos. Eles estão à venda, ninguém diz que eles são gratuitos. Certo? Ninguém disse que no Código de Defesa do Consumidor não tem direito à gratuidade de produtos, só na amostra grátis. Certo? E a amostra grátis de carro se chama test drive. Né? Você vai lá e dá uma volta. E não você fica um tempo com ele, até o banco buscar. Aí coloca aquele adesivo. Se correr, o guarda pega. Se parar, o banco toma. Né? Ministro Eros Grau, que deu palestra, pessoal da Escola da Magistratura, no que eu até concordo em termos filosóficos, a norma é construída no caso concreto, dentro da moldura legal do Kelsen. O que a gente tem é lei e norma. Só que dentro da visão ortodoxa, a gente tem que decorar para concurso, para tudo. Norma é gênero, princípio e regra são espécies. Certo? Beleza? Quando uma lei é editada, ela é fruto daquele movimento social, ela é fruto do seu tempo.
E Celso Ribeiro Bastos já falava do movimento pendular das leis. Pêndulo. Vai para um lado, vai para o outro. Mas no relógio ele só bate a hora que ele passa no meio, no seu ponto de equilíbrio, não é? A hora que você ouve o blém, blém no carrilhão da avó, não é isso? Certo? Então o movimento pendular da lei é aquele assim, estávamos na ditadura. Eu quero uma Constituição cidadã, só de direitos. Puxa o pêndulo para cá. A nova ordem se institucionalizou. ECA, criança, pessoa em desenvolvimento. Hoje a gente já quer baixar a maioridade penal para 12. Né? Na época, 18, caráter especial em desenvolvimento. Hoje todo mundo vota 14 ou 16 tranquilo de maioridade penal, a maioria aqui. Certo? Tem movimentos na sociedade, lógico, que são colidentes com inúmeros outros movimentos, mas tem gente querendo baixar a maioridade. Tá? Ou seja, temos direitos e temos deveres. Quando a gente puxa, né, para um lado do pêndulo, é normal que as coisas só vão se equilibrar quando o outro se mostrar. Certo? De um lado, direito, do outro, deveres. Não dá para equacionar direitos e deveres. Por que só direitos? Porque a gente só tinha dever na ditadura. Agora, amadurecendo a interpretação da regra, ela pode ser interpretada com bom senso para exigir a responsabilidade das pessoas. Exigir a sua parcela, a sua cota-parte na formação de uma sociedade responsável. Certo? E não superestimar os poderes, superestimar um Estado. Certo? Você vai dar tombo no Estado com a sua declaração de renda. Você vai passar uma nota abaixo de um produto que você está vendendo para pagar menos imposto. Você está lesando você. O Estado não é aquele Leviatã que o Thomas Hobbes descreveu. Aquilo lá era sentido figurativo. O Estado somos nós. Se a gente vai fazendo a nossa parte, concretização sociológica, né, da Constituição, por Ferdinand Lassalle, se a gente estiver fazendo a nossa parte, a gente tem que exigir dos governantes que façam a deles. Senão a gente tem que fazer uma ruptura, primeiro pacificamente, se não der certo, até com uma nova ordem constitucional, para exigir deles, né, que façam a parte deles. E se a gente não estiver fazendo a nossa parte? Nós estamos sabotando o próprio Estado, que somos nós. O macrocosmo social é o seu microcosmo. É a sua família. A sociedade macrocósmica do Estado é a sua família. Seu grupo de trabalho, seus amigos. Certo? Quem lesa o Estado, lesa a si mesmo. Depois não me pergunte por que não volta em benefício algumas coisas para você. A primeira coisa que você tem que aprender é votar melhor, exigir mais. Certo? Dentro de uma sã consciência, não como massas de manobra de uma mídia publicada, que joga a cara do povo para onde quer, para por trás manipular os interesses que quer. Certo? Porque em assuntos técnicos, o poder público, me desculpem os senhores, está se lixando para a opinião do povo. A gente ouve o povo em audiência pública, ou que seja, quando o assunto é social. Agora, no mais das vezes, eu acho que o Rodrigo pode fiar aqui a minha afirmação. A gente não se incomoda com a opinião pública quando o assunto é técnico. Porque a opinião pública ela vai ouvir alguma coisa no jornal de ontem, já vai achar, o pecado do mundo é achar, eu acho que, né? Sem ter estudado tecnicamente aquela questão e sai vomitando uma opinião. Certo? E o técnico tem que resolver essa coisa de forma que ela funcione. Não no eu acho. E por isso passa a interpretação da lei também. Eu não vou invocar inúmeros erros de achismo da população e de inconsciente ou hipnose coletiva para mostrar o quanto da opinião pública, quando é insuflada pela mídia ou pelos poderes maiores, é burra. Eu vou invocar um exemplo do ano 33, quando um tal de Joshua de Nazaré foi crucificado soltando um tal de Barrabás. E um tal de Pôncio Pilatos falou, não tem nada. Vocês querem que prenda? Vocês têm certeza? Eu posso soltar um. Olha, tem esse aqui ou esse aqui. Vocês querem que eu solte esse bandido ou solte esse aqui no dia da Páscoa? Ah, vocês querem que eu solte o bandido? Tá. O que eu faço com ele, gente? Só umas chicotadinhas, tá bom? Porque eu não estou vendo nada de errado. Crucifica. Então, vocês que crucifiquem, isso não é problema meu. Certo? Para invocar só um erro de inconsciente, de hipnose coletiva, de opinião pública, sem saber o que estava acontecendo. Mas a massa se enfurece e grita insanamente aquele coro e depois vai ver que o molho é mais caro que o peixe. Certo? Então a gente tem o direito de pensar individualmente e coletivamente também. E não se Maria vai com as outras. Certo? Então o movimento pendular da lei exige hoje que o consumidor assuma suas responsabilidades numa relação de consumo também. Você não tem direito à gratuidade do produto. Você não tem direito à proteção, qualquer que seja ela, por você não ter condição de arcar sob uma sã consciência dentro dos limites legais a um contrato ao qual você anuiu.
O teu produto não vai te dar as mulheres que o Jeremias perdeu quando você passar desodorante. Aquilo ali é propaganda. E a propaganda tem o dólar bônus, que é natural. Problemas existem. Dano moral que eu te levar meu carro 3 vezes para corrigir um problema de freio. É uma peça. Se eles substituíram dentro do prazo e não aconteceu nenhum problema, eles cumpriram a obrigação deles. Será que você é tão sensível assim? Ou você está pensando em receber uma indenização, às vezes, que pode te ajudar? Tudo pode te ajudar. Dinheiro é dinheiro para qualquer um hoje que trabalha, que produz, que depende do seu braço, do seu salário para sobreviver. Não é por isso que você tem que ficar cavando indenização. Igual o Neymar cava pênalti. Certo? Não é por isso que você vê que a falta foi apitada, você segura no joelho e dá aquela rodada, sabe, para ver se o cara toma o cartão amarelo. Tipo, estou sofrendo. Você não está sofrendo. Dano moral porque atrasaram um voo ou por condição climática. O voo só não saiu para você não morrer. Para o avião não cair. Não tinha teto para pousar nem para sair. Você tem direito ao reembolso. Ninguém manda no tempo. Ah, mas eu fico chateado. Eu também ficaria. Vou para casa, pego um ônibus. Sabe a Garcia? É ali na 10 de dezembro. Existem alternativas. Certo? O voo não saiu para te garantir. Diferente do caos aéreo, de desorganização, quando aconteceu todo aquele problema. Hoje a jurisprudência está clara. Antigamente se indenizava se o voo não saísse por condição climática. Hoje a jurisprudência está clara. Não tem indenização por dano moral. Você tem o direito ao reembolso do que você gastou. Certo? Por quê? Porque a gente está exigindo do membro da sociedade, enquanto consumidor, nessa seara específica, o cumprimento da sua parcela de deveres também. Você tem direitos. Certo? Só que essa superestimação de direitos, essa superestimação dos poderes do judiciário, tudo, mãe, eu quero eliminar. Né? Eu esqueci de falar que o Nicolas ele pediu a manutenção da posse, que não buscassem o carro, nem apreendessem, e enquanto não dissesse o quanto que ele deve, ele não queria pagar nenhuma parcela. Bom, empresta um carro para mim assim também, Hyundai, depois eu vejo quanto que dá, eu aluguel. Né? Esse é o melhor benefício, relação custo-benefício de locação de veículo que eu conheço. Você nega a manutenção da posse. Esse juiz não entende nada de direito de construção. Né? Porque você não quer nem depositar o valor em controverso que você acha justo. Você não quer depositar nada. Enquanto o banco não disser quanto você deve. Ele já disse. Você que tem que desconstituir cláusula agora para a gente revisar o contrato. Aí baixar um pouquinho. Você tem obrigação também, não tem? Certo? Então, tudo que a gente estava discutindo está aqui, ó. As normas são regras e princípios, numa visão mais ortodoxa. Certo? O Celso Bastos disse que a lei ela tem um tempo de adequação. Certo? Há movimentos pendulares que puxam a interpretação da lei para um lado e para o outro, quando novas ordens, novas principiologias se estabelecem. E é tempo da gente exigir, para garantir ainda mais o consumidor, e não colocar o Código de Defesa do Consumidor num ponto de interpretação pejorativa, aquela coisa, está invocando a relação de consumo, arregou, aquela coisa boba, certo? De se tornar a proteção de um consumidor lugar comum, pejorativo, exigir que ele cumpra os seus deveres para que ele exerça, sem vergonha no rosto, os seus direitos de consumidor. Que ele invoque com certeza, para que o juiz dê aquela decisão, para quem gosta da processo civil, de mérito. Que mérito nada mais é no sentido de pedido, mas não de dar um teco, eu quero isso, me dá do Estado, é a pretensão. Ou seja, eu sou merecedor disso ou não, doutor? Eu paguei as parcelas, eu acho que só isso está errado, eu quero continuar pagando ou depositando em controvérsia. Eu tenho o direito de retirar essas taxas indevidas do meu contrato ou não? Essa sim, essa não. É um exame são do direito do consumidor e não um exame pejorativo. Senão a gente acaba por jogar no lixo, com pechas, certo? Com apelidos, com interpretações grotescas, mal intencionadas, um dos mais importantes estatutos criados a partir da Constituição de 88, que já tem 22 anos de consolidação no nosso dia a dia. E o princípio da eficiência, que hoje está na Constituição no artigo 37, certo? A primeira lei a prevê-lo no Brasil não foi a Constituição, ele entrou na Constituição só na emenda constitucional de revisão. 19. O primeiro código a prever o princípio da eficiência para o serviço foi o Código de Defesa do Consumidor. Sabiam disso? Foi o Código de Defesa do Consumidor, o princípio da eficiência.
E esse princípiozinho saiu da Constituição, pulou devagarinho, né, para o dia a dia das pessoas. E hoje você paga 25 centavos numa ligação do TIM, Infinity, Pré para qualquer celular do país. Certo? Se você lembrar que quando foi editado o Código de Defesa do Consumidor, você tinha plano de expansão. Você pagava para o telefone chegar na sua casa, sabe Deus quando. Você torcia, olha, estão passando cabo 2 ruas para baixo da minha casa. Daqui uns 3 meses o cabo está passando aqui. E você já está pagando o telefone, comprando ações da empresa, porque na verdade você está financiando o cabo para chegar na sua casa. E hoje você tem empresa que vem, oferta o produto, certo? Te cobra preço módico para você ter acesso à telecomunicação. E você ainda pode exigir, certo? O único problema que não foi resolvido foi o tal do call center, né? Benza a Deus. Banco. Quem lembra dos anos 90? Você ficava 2 horas em dia de pagamento em fila de banco para pagar uma duplicata. 3, às vezes, você perdia a tarde num banco. Hoje tem cara com 25 minutos de fila que é indenização. Não, a lei diz que eu tenho 20 minutos. Deu 24 minutos, eu quero indenização, porque eu fiquei na fila do banco. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. O que você faz? Eu faço UEL. O que você faz? Filosofia. Noturno ou diurno? Noturno. Que hora você foi para o banco? 11 horas. Que hora você saiu de lá? 11h40. O que você tinha para fazer no dia? Eu tinha que comer, depois ir para casa. Eu estou brincando com a filosofia do professor Clodomiro, que eu tenho esse traço de fazer piada, mas vocês estão vendo como filosoficamente, certo? De piada isso não tem nada. Quem interpretou para salvar um mundo que tinha produto, mas estava com o mercado escangalhado, o direito para se aproximar do mercado, e agora interpreta o direito para se aproximar da condição humana da gente, para estabelecer essa regra de direitos e deveres de todos nós. Quem traz esses princípios filosóficos e interpretativos, essa norma no sentido de princípio, orientação geral? Senão os filósofos do direito, os filósofos da sociedade. Certo? Então a gente brinca sobre uma sã consciência com algo que é muito importante. Tá? E agora a gente termina pensando na questão do superendividamento. Tá? Porque é para onde está arrumando o Código de Defesa do Consumidor. Agora já se discute opções de mediação, de junção de todos os contratos de um consumidor superendividado para que a gente faça pagamentos parciais, com interrupção de juros contratuais e somente de juros legais. É uma nova tese que está surgindo do superendividamento do consumidor. Certo? E ao contrário do que vocês imaginam, agora o consumidor vai ganhar mais uma colher de chá. Não, quem está pensando nisso é fornecedor. Para recuperar o seu consumidor em potencial. Porque já já você vai ter dinheiro e não vai ter para quem emprestar, porque o cara não tem nome. Ele não tem condição de pagar. O mercado vai ter dinheiro e não vai ter para quem emprestar. Qualquer semelhança com a redução dos juros da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Itaú com o Luciano Huck na TV, não é mera coincidência. Na economia, as coisas obedecem a uma regra imutável, assim como a nossa vida, a lei de causa e efeito, que chama oferta e demanda. Se eles estão baixando juros, é porque tem mais dinheiro do que tem gente apta para pegar. Ou seja, nós estamos em recessão. Quem podia pegar, já pegou. Quem não pode pegar, é porque já pegou demais e se endividou, é porque não tem condição de pagar. E banco vende dinheiro. E como diz o Maurinho, né? Dr. Mauro Tianelli, juiz da primeira vara de família, né? Ele diz o seguinte: o banco vende dinheiro. Quanto mais simples a operação, mais caro. Não tem garantia? Ele vai te dar o dinheiro quente na mão e você vai devolver quando puder, sem nenhuma garantia? A taxa é uma. Ele vai pegar a tua casa em hipoteca para você financiar o seu imóvel? É outra. Certo? O banco vende dinheiro. Quanto mais simples a operação e menos garantida, mais cara a operação. Ponto. Certo? E agora já se discute, pensando na manutenção da condição de crédito das pessoas para as empresas que produzem produtos e serviços não falirem por falta de cliente hábil à compra, a questão do superendividamento. O papel do PROCON como mediador dessas questões. E não só mais o primeiro psicólogo a passar a mão na cabeça do consumidor e falar, tem direito, eles vão fazer o acordo aqui, vão descumprir, e você vai lá no judiciário. Entra com a ação, pede dano moral, que eles vêm e fazem um acordinho. Né? Dentro da política do se passar, passou, que inúmeras instituições de produtos e serviços, né, os fornecedores, utilizam hoje, infelizmente, no dia a dia, utilizando o risco, proveito, trabalhando com o dinheiro do mercado. Porque era interessante colocar o dinheiro a juros no mercado e pagar os juros legais. Hoje, se você for ver, os juros legais estão maiores que os juros do mercado. Pela primeira vez, a Selic é 9% ao ano e os juros legais são 12% simples ao ano.
Então, vai começar a surgir para os bancos a necessidade de resolver rápido os seus problemas judiciais. Certo? A questão do superendividamento. Por quê? Do endividamento. Porque o cara vai resolver o seu problema, ele vai receber um dinheiro, ou vai parar de pagar, só que ele vai receber dinheiro amanhã do trabalho dele. E esse dinheiro não entra no colchão, entra no sistema bancário de novo. Então, ele não quer saber se vai para o Santander, para o Banco do Brasil. Esse dinheiro entra no sistema. Certo? Tranquilo? Então, essa é uma das questões que se discute. Tá? Eu ia abordar aqui, para vocês, o objetivismo como uma teoria filosófica da Ayn Rand, uma filósofa, né, de origem judia, radicada nos Estados Unidos, que ela diz que cada um tem a sua obrigação perante a sociedade. Certo? E cada competente que carrega um incompetente sobrecarrega o sistema e enfraquece a sociedade de modo geral. Cada um tem efetivamente que fazer a sua parte. E isso ela fala no discurso de John Galton, num livro que chama Revolta de Atlas, que fica somente para indicação. É um livro que eu gosto muito, que está mudando algumas opiniões e posturas na minha vida profissional e pessoal. Certo? E a gente só aborda, de novo, a questão da concretização constitucional, do Konrad Hess, a consciência coletiva do exemplo sueco, certo? E a construção da sociedade para o povo e pelo povo, certo? Os suecos eles dão um exemplo do slowdown, né? A técnica de viver em sociedade, de partilhar da sociedade, dos seus anseios, de contribuir no estado de bem-estar social. E aquele país que vive 6 meses embaixo de neve, tem algumas empresinhas inexpressivas no mundo, como a Siemens, né? A Nokia, a Volvo, a Scania, dentre outras. Certo? E a base do pensamento social, da organização e da cidadania lá é a consciência coletiva. Certo? Então, a gente tem que pensar o seguinte: o Código de Defesa do Consumidor evoluiu nossas relações de consumo? Evoluiu. Evoluiu a proteção efetiva do consumidor na seara civil, na seara administrativa e até mesmo criminal? Evoluiu. Certo? Te garante hoje produtos de melhor qualidade no mercado? Certo? Garante sustentabilidade das empresas que os produzem, né? Junto às leis, como as leis ambientais? Sim. Certo? Só que isso é só uma faceta da construção da sociedade que a gente quer para agora e para o futuro. Certo? E o estado de bem-estar social, o welfare state, ele exige que a sociedade seja construída para o povo, mas pelo povo. Quando eu brinquei com o negócio da Alice do País das Maravilhas, né, que essa Constituição é linda e que eu quero morar nesse país, mas por que ele não está pronto? Porque vocês não estão esperando chegar uma caixa do governo federal na sua casa dizendo que essa é a parcela desse país maravilhoso que você merece. Que aqui está a chave de todos os seus direitos. Gente, cada um tem que construir um pouquinho dessa sociedade. Você tem uma parcela obrigacional e de responsabilidade. Você não tem que pegar tudo pronto. Como disse um antropólogo chamado Desmond Morris, o maior erro do ser humano é se ver como um anjo que caiu do céu e não como um quadrúpede que se levantou. A gente tem que aspirar à humanidade, né? A gente tem que aspirar à melhora da nossa condição humana. A gente tem que aspirar ao divino, sim, construindo nossa parte no dia a dia. Eu acho que é esse o objetivo de sustentabilidade das nossas relações de consumo, das nossas relações industriais, da produção e do desenvolvimento econômico, que é um princípio supremo do preâmbulo da Constituição, com base em cada um exigir o cumprimento dos seus direitos, mas sem que ninguém exija cumprir os seus deveres coletivamente, sob pena da gente não ter uma sociedade para chamar de nossa depois. Certo? Então, temos 25 anos de Assembleia Nacional Constituinte em 2002. Temos 22 anos de Código de Defesa do Consumidor. Temos 25 anos de Escola de Magistratura em Londrina, né, no nosso jubileu. Temos a parceria com instituições mais velhas que se consolidaram com tamanhos, né, de Golias em nosso país, com ensino à distância e ensino presencial, como a Unopar. Certo? E fica o agradecimento por todos nós, da Escola da Magistratura, certo? Da Unopar, né, a vocês, que são o futuro da nossa profissão, que vão construir com ética, consciência coletiva, direitos e deveres, o futuro do direito da sociedade que a gente quer ver melhor. Se a nossa esperança não estiver em vocês, eu não sei em quem está. Então, eu gostaria muito de agradecer vocês, desejar uma excelente noite. Agora vocês vão ouvir realmente um acadêmico, um grande filósofo, um grande professor, professor Clodomiro Bonarte Júnior. Né? É Júnior, né, professor?
certo? Com quem eu tive a oportunidade de aprender muito, né? E ainda foi pouco perto do que ele passou, o que eu consegui. O muito que eu consegui captar era pouco de tudo que ele passou, né? Então, eu fico muito feliz da oportunidade dada tanto à escola, pela escola e pela Unopar nesse congresso para que a gente, né, se congraçasse aqui e trocasse ideias. Muito obrigado por terem prestado o ouvido de vocês, né? Esse é insano. Então, todos uma excelente noite e por favor, aproveitem, apreendam cada ideia do professor Clodomiro aqui. Professor Flávio Bento, mais uma vez, em nome de toda a coordenação da escola, muito obrigado pela oportunidade. Tá bom? Obrigado.